Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal, eu sou o Persílio e esse é o primeiro vídeo do canal em que eu vou começar a falar de temas de psicologia. E o tema que eu escolhi para esse vídeo aqui é um tema que eu vou chamar de introdutório em psicologia de uma forma geral, mas que eu acho importante poder falar sobre ele, porque ele é muito interessante em tudo que se desdobra a partir dele, que é o tema do ego e, consequentemente, o tema da persona. Ego e persona, eu vou falar sobre eles aqui, sob o ponto de vista da psicologia analítica do Carl Gustav Jung, que tem a sua psicologia também conhecida simplesmente como psicologia junguiana, ou psicologia profunda, ou psicologia complexa. Tem muitos nomes, mas normalmente ela é conhecida apenas como psicologia analítica. Por que é importante falar desses temas aqui agora? Porque todo o resto dos temas que a gente fala em psicologia, pelo menos em psicologia analítica, eles têm relação com o tema do ego. Bom, e o que é o ego? Já para poder ir direto ao assunto. A gente fala muito de ego, a gente costuma falar que algumas pessoas são egóicas ou egoístas, mas de um ponto de vista mais técnico, mais psicológico, o que será que a gente está dizendo quando a gente quer falar de tudo isso? Basicamente, quando a gente usa o termo ego, a gente está se referindo à nossa capacidade individual de nos percebermos e estarmos no mundo e termos percepção disso. Então, ego significa eu, vem do latim. E quando a gente diz eu, a gente está se referindo a tudo aquilo que a gente reconhece, a tudo aquilo que a gente percebe, a tudo aquilo que a gente identifica, tudo aquilo que nos chama a atenção, tudo aquilo que diz respeito ao eu. Ego também é um termo muito importante porque ele nos ajuda a definir e diferenciar eu do outro, ou eu do grupo. Quando a gente está falando do ego, a gente está falando basicamente de tudo isso que diz respeito a mim. Inclusive quando a gente usa esses pronomes mim, meu, seu, nosso, estamos falando de ego, tudo aquilo que se refere ao indivíduo. E não significa que é aquilo que o indivíduo conhece sobre si mesmo, porque teoricamente a gente não conhece. Inclusive quando nós usamos alguns pronomes como meu, seu, nosso, nossa, teu, enfim, a gente sempre está se referindo a algo que diz respeito ao indivíduo ou ao grupo. Muito importante salientar que quando a gente usa o termo desta forma, a gente está sempre deixando bem claro que o indivíduo aqui está falando daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece. A gente está falando da mente mais consciente. O ego sempre está associado à mente consciente, porque o ego é o centro de percepção, ele é um centro de atenção. É como se fosse um farol, é como se fosse uma lanterna. E para onde nós apontamos essa energia psíquica, para onde nós apontamos a direção desse nosso farol, é aquilo que a gente vai perceber. Então a gente não consegue perceber tudo ao mesmo tempo, a gente não tem consciência de tudo ao mesmo tempo. Por isso que uma parte da nossa mente é consciente e uma outra parte é inconsciente. A mente consciente, que está muito relacionada ao ego, porque é como se o ego estivesse no centro da mente consciente, traz esses atributos todos que nós temos a nosso próprio respeito. Então, todos nós temos um nome, todos nós temos, pelo menos aqui no Brasil, um CPF, nós temos documentações, nós temos endereço. Existem vários dados e várias informações que dizem respeito a cada um de nós. Essas informações nos ajudam a nos identificar e nos colocarmos no mundo. É como se fossem coordenadas que dizem quem nós somos. É claro que muitas dessas coordenadas foram dadas para nós, como os nossos nomes, por exemplo, que normalmente são os nossos pais que escolhem, nós não escolhemos. Mas, apesar disso, nós passamos a nos identificar com esse nome. Então, quando alguém chama você pelo seu nome, você tem uma tendência a olhar na direção em que a pessoa está te chamando. Tal forma é essa que nós estamos acostumados com essas identificações que foram dadas para nós. Então, no meu caso, que me chamo Persílio, quando uma pessoa diz Persílio, eu já estou acostumado que esse é o meu nome, e eu olho na direção, eu respondo para a pessoa quando ela me chama. Mas se eu tivesse nascido em outro país, por exemplo, se eu falasse uma outra língua, eu provavelmente teria um outro nome, ou mesmo aqui no Brasil, nascendo em algum outro lugar, se uma pessoa me chamasse por um nome diferente, eu simplesmente ia responder a esse chamado. Então, a construção do nosso ego é muito social, ela é muito cultural, ela é muito comunitária. São aquelas informações com as quais nós nos identificamos. Mas não é tudo, porque a maior parte da nossa mente está no inconsciente. E a gente vai deixar isso para um outro tema, isso vai ficar para um outro dia. Mas hoje aqui o tema é o ego. E aí a gente está falando de mente consciente. A gente também pode dizer que o ego é a experiência que a pessoa tem de si mesma. Então é aquilo que a pessoa sabe sobre ela mesma.
Então, para a pessoa poder estar no mundo, para ela poder perceber o mundo, para ela poder se dar conta do mundo, ela precisa do ego. E o ego também ele funciona como se fosse um certo tipo de espelho, porque quando nós temos os nossos processos interiores acontecendo, por exemplo, sentimentos, lembranças, percepções, intuições, não importa, eles têm que se relacionar com o ego, que é essa nossa parte consciente, para a gente poder elaborar, para a gente poder se dar conta desses conteúdos, para a gente poder trazê-los à tona e fazer ou não alguma coisa com eles, mas pelo menos para a gente poder olhar. É como se eles viessem para a superfície, como se eles estivessem no fundo de um lago, por exemplo, e esses conteúdos viessem para a superfície, e vindo para a superfície, que é o ego, a gente então pode olhá-los mais facilmente. É como se houvesse uma luz de um sol, por exemplo, refletindo sobre este lago, e ali bem na superfície, na água, a gente consegue ver o que apareceu, que antes estava lá no fundo, estava mais difícil para perceber, a gente não conseguia e precisou vir para o ego. Então o ego, ele é muito importante na psique, porque ele é essa instância da nossa mente que nos ajuda a nos relacionarmos com as coisas que acontecem conosco. Então o ego ele é muito importante. Existem algumas pessoas e existem algumas ideias que circulam de que seríamos muito mais felizes se nós não tivéssemos um ego, porque teoricamente a gente não precisa de um ego. Essa ideia, ela não é verdadeira do ponto de vista da psicologia. Por quê? Porque para a psicologia você precisa de um ego. Para a gente poder estar no mundo, para a gente poder viver a vida, para a gente poder fazer o que quer que seja, a gente precisa de um ego. O ego é a parte da nossa mente que permite com que a gente se adapte ao mundo externo. Então a gente precisa de um ego. Se nós não tivéssemos um ego, nós íamos ser um bando de dados e informações psíquicas jogadas de qualquer jeito no mundo, sem nenhum tipo de ordenação. E não ia ser possível a vida dessa forma. Mas aí a gente entra em outro aspecto da psicologia analítica, que é justamente a persona. O que é persona? Esse é um termo muito importante em psicologia analítica. Ele vai balizar praticamente tudo o que a gente vai conversar daqui para frente. Dito isso, então, o que é persona? Jung definiu o termo persona pensando no teatro grego. No teatro grego utilizavam-se máscaras para representar os personagens, para se representar os papéis. Cada ator podia usar diferentes máscaras para representar diferentes papéis. E o Jung, então, ele teve essa sacada e essa percepção de que nós, para vivermos no mundo, para nos adaptarmos ao mundo e para nos relacionarmos com o mundo, a gente precisa de, entre aspas, máscaras. Mas aqui máscara não é usada no sentido pejorativo. Às vezes, de uma forma espontânea, a gente costuma dizer assim, fulano é mascarado, fulano é mascarada. Existe um certo tom pejorativo nisso, mas aqui, quando a gente usa máscara, o termo ele é um pouco mais técnico. Então fala simplesmente dos atributos que o ego, que somos nós, podemos usar como se nós colocássemos uma máscara diante do nosso rosto, ou se colocássemos uma fantasia, para que o mundo pudesse ver aquilo, para que o mundo pudesse perceber aquilo, e para que isso facilitasse com que nós transitássemos pelo mundo. Seja em determinados ambientes, seja em determinadas situações, seja com determinadas pessoas. Persona é um atributo muito importante para nós enquanto seres humanos, porque ele nos facilita estarmos com as pessoas. A persona, enquanto atributo psíquico, ela serve basicamente para que nós tenhamos uma orientação social, para que a gente possa sobreviver socialmente falando. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ela está no ambiente de trabalho, ela é provavelmente uma pessoa que vai ter algumas características diferentes de quando ela está em casa. Então pode ser que quando ela esteja no trabalho, ela seja mais formal, ela seja mais comedida, ela seja mais, talvez, calma, talvez ela tenha uma linguagem mais formal, e de repente quando ela está em casa, ela fica despojada, ela fica mais à vontade, ela de repente fala palavrão, conta piada. São como se fossem duas pessoas diferentes, na verdade é a mesma pessoa. E aquele indivíduo, aquele ego, tem todas essas características. Então é como se num ambiente ele usasse algumas características e quando ele está em outro ambiente ele usa outras características. Tudo isso para poder se adequar a esse meio. Imagine você, nesse exemplo que eu dei, que se essa pessoa estivesse no ambiente de trabalho e no trabalho ela se vestisse como quando ela está em casa, por exemplo, de chinelo, camiseta rasgada, por exemplo, ficando bem à vontade, e falasse muito palavrão na frente dos chefes, isso talvez fosse dificultar um pouco a vida dessa pessoa. Por outro lado, quando essa pessoa está em casa, ela não precisa se vestir de uma forma social e de gravata para assistir televisão. Ela não precisa falar em tom formal quando vai conversar com os seus próprios familiares, não que ela não possa fazer isso, mas não é necessário, porque o ambiente familiar, ele tem exigências que normalmente são diferentes do ambiente profissional.
Então é como se as pessoas, todos nós, tivéssemos diferentes personas ou diferentes máscaras para nos adequarmos a diferentes circunstâncias. Isso é saudável do ponto de vista psíquico, porque isso mostra uma certa maleabilidade. Quase como se nós tivéssemos um armário, imagina que nós temos um armário com várias roupas diferentes, e dependendo de aonde você vai, com qual pessoa você vai conversar, em qual situação você vai entrar, você pega uma dessas fantasias, você usa essa fantasia e você vai lá viver aquela situação, mostrando aquelas características que dizem respeito àquela fantasia, mais formal, mais informal, seja lá o que for. Dito isso, a persona ela é muito interessante porque a gente passa a nossa vida toda vivendo papéis de persona. Porque nós passamos a nossa vida toda vivendo papéis sociais. Desde quando nós somos, por exemplo, crianças e nós vamos para a escola, e normalmente na escola espera-se um determinado comportamento das crianças, até quando você está, por exemplo, na casa de um amigo, e lá normalmente você não vai ser como você é na sua própria casa, e de repente você vai para um ambiente de trabalho, e de repente você vai praticar esporte com os amigos, ou de repente você vai para um país diferente, e essa experiência também é muito interessante, porque como existem culturas diferentes no mundo, normalmente existe um certo estranhamento. Quando a pessoa sai do próprio país e vai para um outro país, ela percebe uma cultura diferente, as pessoas se relacionam de formas diferentes, elas se alimentam de um jeito diferente, elas se vestem de um jeito diferente, é como se as personas fossem outras. E aí as pessoas então vão se adequando ou não a essa nova vestimenta, a esse novo jeito. O ser humano tem uma habilidade muito plástica, muito fácil de se adaptar. Essa é uma característica nossa. Como se o nosso ego, que é essa nossa estrutura mais central, consciente pelo menos, ela pudesse usar diferentes roupas, diferentes roupagens, vamos dizer assim, para poder estar no mundo e para poder se relacionar com o que está em volta. Agora, que importância tem a persona quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala, por exemplo, da psicologia no contexto clínico? Existem muitas abordagens, muitas leituras que podem ser feitas, mas nesse momento aqui, de uma forma mais introdutória, eu vou dar um exemplo das pessoas que, às vezes, se confundem com a sua própria persona. Então existe um ego, e aí existe uma persona que aquele ego pode usar, e aí aquela pessoa, seja por qual motivo for, se identificou tanto com aquela persona que é como se o ego grudasse na persona e aquela pessoa se identificasse com a própria persona. Então eu, Persílio, por exemplo, deixei de ser o Persílio e de repente se eu assumo um cargo público como político, eu então passo a ser o político. Normalmente são esperadas determinadas posturas de políticos, então políticos tendem a se vestir de um determinado jeito, tendem a ter um determinado tipo de linguagem, eles tendem a frequentar certos lugares, pelo menos a figura pública, né? Não é esperado, por exemplo, que políticos falem muito palavrão, não que eles não falem, a gente até sabe que eles falam bastante, mas isso não é tão comum ou tão esperado de um político. Se uma pessoa veste então a persona do político, por exemplo, por ser uma profissão, por ser um cargo que tem um reconhecimento social, dependendo do benefício que aquela pessoa recebe exercendo aquele papel, ela pode ficar tão envolvida com a persona que é como se ela se confundisse com a persona. E aí a pessoa vira a persona, ela deixa de ser uma pessoa e ela passa a ser aquele papel que ela está representando. Então ela não é mais um indivíduo, por exemplo, o fulano, ela passa a ser o político fulano. E todo mundo olha para ela como se ela fosse um político. Todo mundo conversa com ela como se ela fosse político. Mesmo se o cara tiver de pijama rasgado, por exemplo, e alguém encontrar essa pessoa, alguém vai olhar para ela como político e não como pessoa. Não é a pessoa que está por trás da persona, é apenas a persona. Acontece que algumas pessoas também se empolgam com isso e começam a acreditar que elas também são a persona. Como se ela passasse a viver aquilo, aquele papel 24 horas por dia. Isso de um ponto de vista psíquico não é muito saudável, porque é como se aquela pessoa estivesse restringindo as possibilidades da vida dela no sentido de sentir, de pensar, de encarar a vida, de se relacionar com o mundo externo. Porque para atender às demandas da persona, que é aquele papel social que ela está representando, para ela poder se encaixar naquilo, ela naturalmente tem que apresentar determinadas características e ela tem que esconder outras determinadas características. Essas características que foram escondidas a gente vai falar em outro momento, porque isso é um outro tema. Mas essas características que são mostradas e essas que ela faz questão de mostrar, por ela conviver constantemente nesse modo de viver, vamos chamar assim, ela fica tão acostumada com aquilo que é como se ela se confundisse com aquilo. Então a pessoa o tempo todo faz questão, por exemplo, de falar num tom muito eloquente ou usando palavras
de um jargão mais político, ou embargando a voz, ou usando um determinado tipo de vestimenta, e aí a pessoa começa a querer que todo mundo fale com ela como se ela fosse um político. E aí, se alguém se direciona para ela como se ela fosse apenas uma pessoa qualquer, ou não reconhecendo a importância do papel dela enquanto político, ela pode inclusive ficar ofendida. E aí, se essa pessoa fica ofendida, isso significa que ela está tão identificada com o papel que ela está representando, que é como se ela tivesse colada no papel, é como se houvesse um velcro, e aquela pessoa está tão misturada no papel que ela não consegue ser outra coisa. Então, por exemplo, o político, que é apenas um político, pode ter dificuldade, por exemplo, para ser um amigo, ele pode ter dificuldade para ser um pai, que são outros papéis. Ele pode ter dificuldade para ser um irmão, ele pode ter dificuldade para ser um vizinho, ele pode ter dificuldade para ser qualquer outra coisa. Porque como o papel que ele adotou para ele e ele escolheu ser foi o do político, em detrimento de todos os outros, é como se a vida dele passasse a ser dependente daquilo ali. Isso é tão importante, é tão sério, que para vocês terem ideia, existem pessoas, por exemplo, que passam às vezes a vida toda representando um determinado papel, por exemplo, numa empresa como um funcionário, que tem obrigações, que tem designações, etc. E no momento que essa pessoa se aposenta, ela está tão impregnada com aquele papel que quando ela se aposenta e de repente ela não precisa mais ir para a empresa ou desempenhar aquele papel que ela desempenhava, ela chega a ficar com depressão ou ela fica ansiosa. Porque é como se a pessoa falasse, minha vida não tem mais sentido, eu não sei mais o que fazer ou como fazer. É como se ela ficasse deslocada. Ela estava tão acostumada a viver de um determinado jeito muito específico e programado, que quando a vida não exige mais aquilo dela, ou ela não encontra mais formas de fazer aquilo, ela olha para si mesma e fala, e agora, o que eu encontro aqui dentro de mim? Eu não sei. O que mais que eu posso fazer? Eu não sei. Eu estava tão acostumado a usar aquela roupa, digamos assim, que agora eu não sei usar nenhuma outra. Eu estava tão acostumado a me vestir de um determinado jeito, que eu não sei se eu tenho gosto para outras roupas. É claro que aí entra um papel, e entra um processo mais psicoterapêutico de repente essa pessoa descobrir e identificar que existem outras formas de viver, que existem outras formas de se apresentar para o mundo e se relacionar com o mundo que não são apenas aquela que ela vive, ou vivia pelo menos. Pensando de novo no papel do político, imagine que uma pessoa, quando ela não está, por exemplo, efetivamente trabalhando ou exercendo o papel, digamos que ela esteja de férias, talvez ela possa se dar conta de que ali ela pode se relacionar com os outros como uma pessoa comum, que tem os mesmos direitos, que tem os mesmos deveres, que tem as mesmas obrigações, e que, portanto, não é porque eu sou político que eu posso, de repente, cortar fila, mas, de repente, eu posso pegar a fila e respeitar igual todo mundo. Não é porque eu sou político que eu não posso, por exemplo, esperar a minha vez, eu posso esperar a vez igual todo mundo, porque, afinal de contas, todos somos cidadãos. Então, é a pessoa que não se coloca à frente do papel que ela representa. A gente costuma usar aqui no Brasil o termo dar carteirada, por exemplo, para pessoas que, independente do que estão fazendo, da situação em que elas estão, elas costumam usar o papel social delas como algo que pode ser usado para conseguir alguma coisa. Então imagine, por exemplo, uma pessoa, novamente eu vou usar o exemplo do político, que ele está numa outra cidade, ele está de férias, ele está fazendo uma outra coisa qualquer, e ele tem um problema qualquer, e ele diz o seguinte, olha, eu sou político tal, então eu quero tal resolução de tal jeito. Acreditando que por ele ser um político, por ele ser uma pessoa que tem um papel social que é conhecido, ela vai ter prioridades. As coisas para ela vão acontecer mais facilmente. E não é que não possam acontecer, mas é que a pessoa está tão acostumada a depositar aquilo que ela é no papel que ela representa, que é como se ela se tornasse de fato o papel. E aí entram aqueles problemas que a gente estava falando. Então, se por um lado é muito importante que a gente vivencie personas para que nós possamos nos relacionar com o nosso entorno, com os nossos pares, com as pessoas e com o mundo, por outro lado, é sinal de saúde psíquica, é sinal de saúde mental, quando nós conseguimos nos diferenciarmos ou quando nós conseguimos nos separarmos dos nossos papéis. Então, se em nenhum único dia você representa vários papéis diferentes, por exemplo, aluno e professor no mesmo dia, pai e filho no mesmo dia, amigo e irmão no mesmo dia, se você faz muitos papéis no mesmo dia, e de cada um deles, digamos que seja esperado determinados comportamentos ou atitudes, se chegar no final do dia você consegue se desprender de todos eles, ou se num dia diferente você consegue exercer papéis completamente diferentes, isso denota um sinal de saúde psíquica, porque significa que eu posso entrar e sair de qualquer um desses papéis à medida em que
a natureza das minhas relações pede isso. Porque a persona, ela está muito associada àquilo que o mundo precisa de mim, ou os desafios que aparecem para mim no mundo. Dependendo do que precisa acontecer e do que eu preciso fazer, eu preciso usar personas diferentes. Então, por exemplo, mesmo uma pessoa que seja muito calma, por exemplo, e muito tranquila, e de repente ela precisa colocar a voz com mais firmeza, ela precisa falar num tom mais alto, ela precisa, de repente, mostrar ali, digamos, garras e unhas e dentes, vamos chamar assim. Se ela faz aquilo naquele momento porque ela sabe que aquilo pode ajudá-la a resolver um problema, mas depois ela pode voltar a ser a pessoa que ela sempre foi, tá tudo certo. Porque isso significa que a pessoa está adequando características dela às necessidades do mundo. E isso é saudável. O problema é quando nós, por exemplo, somos uma pessoa que estamos tão acostumados, por exemplo, a resolvermos tudo, ou a gente acha que a gente só pode resolver tudo sendo agressivo, vamos dizer assim, que eu passo a ser uma pessoa agressiva 24 horas por dia. Eu sou agressivo com todo mundo à minha volta. Porque eu estou tão acostumado a mostrar isso para as pessoas, eu estou tão acostumado a ser desse jeito e viver a vida desse jeito, que eu mostro garras, unhas e dentes para todo mundo o tempo todo. Como se essa fosse a única forma possível de viver. Mas pelo menos eu estou tão acostumado com ela, que ela passa a ser a minha forma primária, ela passa a ser a minha forma primeira. E eu não sei mais, por exemplo, me comportar de uma outra forma. De tanto que a persona ficou grudada em mim. Dito tudo isso, eu vou deixar algumas perguntas para vocês, para a gente poder perceber como é que funciona essa relação de ego e de persona em cada um de nós. Então a pergunta para você é, primeira, quando você exerce um papel, você percebe se você consegue sair desse papel e ir para um outro muito facilmente? Você consegue perceber se é muito mais fácil para você exercer um determinado papel do que um outro qualquer? Até que ponto eu me confundo com os papéis que eu represento, ou até que ponto eu consigo perceber que os papéis que eu represento são apenas papéis que eu represento? Eu faço questão de que as pessoas me vejam de um determinado jeito e não de um determinado outro jeito qualquer? Eu faço questão de mostrar algumas características minhas e eu faço questão que todo mundo reconheça isso a meu respeito? Até que ponto eu vivo da imagem que eu passo para as pessoas ao meu redor? Essa é importante, tudo bem? Até que ponto eu vivo da imagem que eu passo para as pessoas ao meu redor? Eu tenho facilidade de viver papéis diferentes em minha vida? E será que eu consigo me comportar de formas diferentes na minha vida? Você acha que você é você? Ou você acha que você é qualquer um desses papéis que você representa, não importa qual? Se você não pudesse representar mais nenhum dos papéis que você representa na sua vida, o que ia sobrar? Quem ficaria? São perguntas interessantes para a gente poder olhar para dentro e perceber como que está funcionando essa dinâmica entre o ego e a persona. Entre aquilo que eu sei a meu próprio respeito, entre aquilo que eu percebo que eu sou e aquilo que eu conheço que eu sou, e aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu quero compartilhar, aquilo que eu faço questão que as pessoas vejam e conheçam. Eu tenho muitos conflitos entre aquilo que eu mostro para as pessoas e aquilo que eu não mostro para as pessoas? São perguntas interessantes para a gente poder perceber essa dinâmica e são perguntas interessantes para a gente poder começar essa nossa discussão. Eu vou trazer outros temas, mas nesse primeiro momento, essa apresentação sobre ego e persona é importante porque mostra como é que a gente se relaciona com a gente e com o mundo à nossa volta. Muitas outras coisas vão se desdobrar a partir daí. Mas no primeiro momento, mais perto da superfície, a gente começa com isso. Se ficou dúvidas, se de repente alguma coisa não ficou muito clara, se você quer entender melhor alguma coisa que eu falei, ou se de repente alguma coisa que eu disse não está muito fácil de se entender, por favor, comenta, coloca aqui no vídeo, fala comigo, vamos conversar. Eu vou ficar feliz se você puder fazer comentários, se você puder curtir também esse vídeo. Eu espero que essas explicações tenham sido úteis para você de alguma maneira. E a gente se vê nos próximos vídeos, quando a gente vai continuar essas discussões. E eu vou falar de outros temas, mas o tema do ego e da persona sempre vai voltar, porque eles são básicos, eles são muito importantes. Então, obrigado por ter assistido o vídeo hoje. Por favor, se inscreva no canal, meu canal está muito no começo, eu ainda estou aprendendo a fazer tudo isso. Eu agradeço muito por qualquer dúvida, por qualquer comentário que você puder fazer aqui no vídeo, isso vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Então, obrigado, até logo e a gente se vê no próximo vídeo.